esteja com a tua vida. Seja bem-vindo ao nosso projeto de discipulado, levando um amigo para Cristo. Esta é a nossa primeira videoaula e ela tem por finalidade auxiliar você, que é um discipulador, a levar a palavra de Deus para o seu amigo. É fundamental que você tenha uma boa compreensão, porque a tua aula ela deve demorar no máximo de 40 a 50 minutos. Por isso, as aulas elas estão distribuídas de uma tal forma que seja possível a você trabalhar um texto bíblico, este texto bíblico dividido em 3 partes e cada uma das 3 partes com mais 2 textos de apoio. Nesta primeira videoaula, nós estaremos apresentando Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. A singularidade de Jesus na obra de salvação. Parece que para nós, os evangélicos, isto é óbvio. Há um único Salvador e um único mediador entre Deus e os homens. No entanto, para as pessoas que não são cristãs, isto não é tão óbvio assim. Por quê? Porque 98% das pessoas no mundo, elas professam religiosidade, a crença em Deus. O pensamento natural das pessoas é de que Deus é um só, mas as religiões, elas são muitas, e que não importa qual seja a religião, o importante é ter um encontro com Deus no final, como se fosse uma pirâmide, cada um subindo de um lado, mas no final todos se encontrando com Deus. Por isso, o mundo, as pessoas não cristãos, eles não acreditam como os cristãos de que Jesus Cristo é o único Salvador que existe e que a salvação está na pessoa de Jesus e não na religiosidade, nem mesmo na religiosidade cristã. A sua função como discipulador é apresentar nesta primeira aula Jesus Cristo em sua pessoa, quem ele é, e também em sua obra, o que é que ele fez. Este assunto está dividido em 2 aulas. Nesta primeira aula, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Lá na 7ª aula é que você voltará a este assunto para apresentar Jesus como o único Salvador. Esse projeto de discipulado, ele tem por nome Um Amigo para Cristo. E na nossa primeira aula, nós estaremos falando sobre o significado da pessoa de Jesus, porque são 8 aulas. Qual é o texto base? Estarei lendo para você. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O que você deve fazer? Com a tua Bíblia em mão e com a Bíblia do teu amigo, aquela que ele ganhou no dia em que ele se converteu, você deve ir para o Novo Testamento e encontrar, junto com o seu amigo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Paulo era o discipulador, Timóteo era o discípulo. Nesta ocasião, Timóteo ele já era, inclusive, pastor de uma das maiores igrejas do primeiro século, pastor da igreja de Éfeso. Mesmo assim, Paulo não deixou de discipulá-lo. Paulo iniciou o discipulado de Timóteo muitos anos antes e mesmo depois que ele já era pastor de uma das maiores igrejas do Novo Testamento, Paulo continuou discipulando a Timóteo. E o texto que nós lemos, ele fala o seguinte, que esta palavra, ela é fiel e digna de toda a aceitação. Qual palavra? De que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo se considerava o principal. Esse ponto é fundamental no seu discipulado, porque é o primeiro contato que você tem com o teu discípulo, abrindo as páginas da Escritura Sagrada. Por quê? Quando nós chegarmos lá na 8ª lição, nós vamos falar sobre o significado das Escrituras Sagradas para nós que somos cristãos. E quando você abre as Escrituras, quando você abre a Bíblia, você já vai mostrar para o discípulo que a referência que nós temos para o nosso ensinamento, para a nossa fé e para a nossa conduta
a referência é a Bíblia Sagrada na sua totalidade. Então, deixe que esta aura de importância para as Escrituras tome conta de todo o teu discipulado juntamente com o seu discípulo. Fiel é esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. As pessoas, quando vão em busca da religião, elas têm muitas motivações. Por quê? É um mundo atribulado, um mundo com muitas dificuldades, muitas angústias. As demandas pelas quais as pessoas vão em busca da religião são inúmeras. Casamento, saúde, profissão, endividamento, falta de esperança. São inúmeras as demandas pelas quais as pessoas vão em busca da religião. Será que Jesus Cristo veio ao mundo para suprir estas demandas? Você vai dar uma resposta aqui, sim. Quando Jesus veio entre nós, foi exatamente o que ele fez. Ele curou as pessoas que estavam doentes, apesar que as enfermidades elas eram severas. Cegueira, gagueira, mudez, paralisia, hemorragia. Eram muitas as doenças pelas quais as pessoas vinham até Jesus para ser curados. Não somente isso, haviam pessoas que vinham até Jesus porque estavam angustiadas de coração. Para estas, Jesus lhes dava o perdão dos seus pecados. Dava saúde para os doentes, perdão para os angustiados. E pessoas que estavam divorciadas da sua família, Cristo as resgatou, e quando essa pessoa quis embarcar junto com Jesus para segui-lo, Jesus disse: não, volte para a sua casa, volte para a sua família. Estou falando daquele homem gadareno que era possuído por uma legião de demônios. Perceba, existem as demandas que são terrenas, angústias naturais pelas quais as pessoas passam, e por esta causa elas vão até Jesus. Jesus veio para essas pessoas também. Agora, fundamentalmente, além de salvar a pessoa da sua situação, da sua angústia, da sua depressão, Jesus também se apresenta como sendo o Salvador dos pecadores. O único que pode salvar, o único que pode reconciliar o homem com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, ele diz que Deus nos entregou o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo, porque sem Jesus não existe reconciliação entre o homem e Deus. Se Jesus tivesse vindo apenas para ser um curandeiro, um enfermeiro, um psicólogo, um advogado, aí nós não poderíamos apresentá-lo como Salvador. Mas ele tomou sobre si a responsabilidade e a missão de nos reconduzir de volta para Deus. É isso que você vai explicar para o seu discípulo, que o seu discípulo ele vai ter muitas e muitas demandas nesta vida para apresentar a Jesus, e que Jesus será o fiel companheiro durante toda a caminhada. Agora, fundamentalmente, Jesus veio para salvar o homem. Nesse ponto, aí vai surgir o problema do pecado. E com o problema do pecado, você está apresentando a solução. Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Você vai abrir Romanos capítulo 3, vai encontrar lá o versículo 23 e vai mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nos desviamos. E o que fazer? Confiar em Jesus para voltarmos a Deus. Sem Jesus não há salvação. E ele veio para salvar os pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Neste ponto, o apóstolo Paulo está dizendo, não importa qual seja a mancha de pecado que existe na pessoa, qual que é o libelo de acusação que existe contra a pessoa, porque ele veio salvar os pecadores. Jesus ele nos diz no Evangelho, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores, porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes.
Eu vim para salvar o que se havia perdido. O principal dos pecadores, Paulo se apresenta assim. E você vai dizer ao seu discípulo as mesmas palavras. Cristo veio para salvar todos os pecadores. Não importa qual que é a mancha, não importa qual é a acusação, não importa qual que é o libelo que fica de culpa sobre a pessoa. Importa que Jesus Cristo é o único que pode perdoar e ele veio ao mundo para isto mesmo, para salvar os pecadores. Você vai fazer a pessoa entender que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Saímos do texto base e vamos agora para os textos auxiliares. Jesus Cristo, Salvador do mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui nós temos duas palavras importantes: condenação e salvação. Muitas pessoas olham para Jesus como sendo o juiz vingador de todas as coisas. De fato, Jesus Cristo ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Mas haverá um dia em que Deus haverá de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Não é a hora e não é o momento. Neste momento nós estamos na dispensação da graça de Deus. É a hora da salvação. É o dia da salvação. Motivos para julgar e condenar o mundo não faltam para Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ele é longânimo. Portanto, ele não se ira com facilidade. Ele concedeu este tempo de graça para que as pessoas creiam na salvação. Creiam que podem escapar da ira vindoura que há de se manifestar no dia do juízo. Está escrito e você vai mostrar para o teu discípulo, abrindo a Bíblia Sagrada em João capítulo 3 e 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus ele veio enviado por Deus, mandado por Deus. A salvação das nossas almas é o maior interesse de Deus no tempo presente. Deus está se ocupando disto nesse momento, salvar o que se havia perdido. Agora, Deus enviou o seu Filho para fazer isso. Algumas pessoas estampam na sua camiseta assim: só Deus sabe a minha hora. Vamos utilizar isso. Deus, sabendo da sua hora, ele se antecipa a você. Porque se ele deixar lá para o final, só para o dia do juízo, naquela hora não há oportunidade para a salvação. O tempo é agora, o momento é já. É o dia da nossa visitação, é o dia da nossa salvação. Deus e Jesus Cristo estão empenhados neste momento para salvar o mundo. Perceba que o texto está falando agora da totalidade do mundo, da pluralidade do mundo. Não está falando de um indivíduo específico, de uma categoria de pessoas ou de uma nação. Ele fala do mundo na sua totalidade. Deus enviou Jesus para salvar o mundo, a totalidade, tudo aquilo que existe no mundo. Os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os anciãos, os negros, os brancos, os ricos, os pobres, os doentes, os sãos, os sábios, os ignorantes. Deus enviou Jesus com esta missão: salvar o mundo. O mundo inteiro é do interesse de Jesus Cristo salvar. Teu discípulo está no mundo. Se ele foi alcançado pelo Evangelho, ele foi alcançado pelo próprio Filho de Deus. Portanto, teu discípulo, assim como você e todos os cristãos, são alcançados diretamente pelo Filho de Deus. Trabalhe muito bem este texto de João, capítulo 3, versículo 17, para você passar para o próximo texto, que está em João, capítulo 8 e versículo 12. Está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Mais uma vez, os dois textos falam da totalidade do mundo. Agora, Jesus ele está usando uma metáfora. Qual que é a metáfora? É uma comparação com o sol. Jesus está dizendo, da mesma maneira como o sol ilumina todos os habitantes que estão na terra, assim também o Filho de Deus veio indistintamente para iluminar com a luz da vida todos os que nascem. Jesus, ele não pertence à exclusividade de uma religião. Isto é, Jesus não está preso a nenhuma religião. E esta é uma das coisas que nós temos ensinado. Nós, evangélicos, não acreditamos no poder da religião para salvar, nem na nossa religião. Nós acreditamos no poder de Jesus Cristo, que está fora da religião, acima da religião. Nós nos organizamos como uma igreja porque nós somos uma sociedade humana e Jesus Cristo veio para nos colocar dentro da igreja. Mas também dizemos, não é a igreja que salva, nem a religião salva, nem a igreja salva. Quem salva é Jesus. Da mesma maneira como o sol todos os dias se levanta e esparge a sua luz sobre todas as pessoas no mundo inteiro, e não há no mundo nenhum lugar em que o sol não ilumine, assim também com as pessoas que estão no mundo. Todas as que nascem, todas as que vêm, têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Se a pessoa perguntar, mas e os ímpios? E os não alcançados? Também para estas pessoas, Deus proveu uma forma de terem um encontro com Jesus. Agora, não é, a metáfora ela é tão perfeita que você observa que quando o sol está iluminando a gente aqui na América, não está fazendo o mesmo com o pessoal lá na Ásia. Quer dizer, este circuito pelo qual o sol ele gira, primeiro ele ilumina um continente, depois outro continente, depois outro, depois outro. Assim também é a salvação de Jesus Cristo. Hoje, isto é importante você pontuar para o seu discípulo. Hoje chegou salvação na sua vida. Agora chegou a vez de você ser iluminado. Quando chegar a vez de outras pessoas da sua casa, da sua família, do seu conhecimento serem iluminados e salvos, também vai brilhar a luz para eles. A metáfora ela é completa porque há pessoas que se escondem do sol. Quando ele começa a brilhar demais, quando ele fica muito quente, aí as pessoas vão para uma sombra, se escondem. E outras pessoas vão para tão longe do sol que acabam ficando dentro das suas casas, dentro de um abrigo. Esta metáfora ela é perfeita para você trabalhar com o seu discípulo. Existem pessoas que estão sendo iluminadas por Deus hoje e estão se escondendo da luz. Não querem enxergar, não querem aceitar a luz do Evangelho. Mas, para você, que é o discípulo e que está recebendo agora a palavra de Deus, a oportunidade chegou. Então, seja iluminado. Amigo e irmão, trabalhe este texto bíblico para mostrar Jesus como sendo o único Salvador do teu discípulo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Outra recomendação que eu te passo é a seguinte, se você tiver que repetir a leitura do texto 2 ou 3 vezes, pode fazer isso tranquilamente. Você tem os seus 40 a 50 minutos para trabalhar esta aula. Então, aproveite bem. Quando você houver terminado de trabalhar esses 2 textos, você vai para a parte B. Entenda que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando você está ensinando uma pessoa, é natural que ela não entenda tudo de uma vez, assim como você também. Por isso, o assunto ele precisa passar por 2 ou 3 fases diferentes. A primeira fase ela é de introdução, para tocar no assunto. A segunda fase é a de aprofundamento daquilo que você falou na introdução. E a terceira parte é a conclusão. Agora você já está no ponto B. Você vai mostrar para a pessoa que Jesus Cristo morreu especificamente pelos nossos pecados. Isto é,
Primeiro você apresentou Jesus morrendo pelo mundo inteiro, mostrando que a salvação ela é gratuita e que ela é indistinta. Nós, cristãos das Assembleias de Deus, confessamos que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores e não uma categoria distinta de pessoas, não somente um punhadinho de pessoas. Nós acreditamos que a salvação é gratuita a todas as pessoas, o mundo inteiro. Agora, nessa segunda parte, você vai particularizar a salvação. Por quê? Falamos do mundo, agora nós vamos falar dos nossos, do teu discípulo, do meu, dos nossos. Você vai apresentar isso aí para o seu discípulo. Nosso agora está particularizando. Nós estávamos tratando do lado de fora, agora já estamos dentro. Quem fez a construção desse texto foi o próprio apóstolo Paulo. Por isso que o texto é chamado de texto base. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É de fora para dentro, é do geral para o particular, é de todo mundo para o teu discípulo em especial. Lembre-se que você está preparando ele para descer as águas do batismo. E ele vai descer com a convicção de que ele é pecador, mas que Jesus Cristo é o Salvador. Aí nessa segunda parte você vai abordar o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3. Versículo 3. Você vai trabalhar agora este versículo para mostrar que Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados. Nossos é o teu e o do teu discípulo. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está entregando aquilo que ele recebeu. Ele recebeu de Jesus e da igreja e agora ele está passando para a igreja e para nós. O que é? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Volte a pontuar e a salientar para o teu discípulo a importância das Escrituras Sagradas. Por quê? Lá na aula de número 8 é que nós vamos falar sobre o significado da Bíblia cristã. Só que você já vai introduzindo na consciência do teu discípulo a importância que nós, cristãos evangélicos, damos para a Bíblia Sagrada. E segundo as Escrituras, Jesus Cristo ele veio para morrer pelos nossos pecados. Isto já estava previsto desde o livro de Gênesis, capítulo de número 3. Está escrito que da semente da mulher nasceria uma pessoa que esmagaria a cabeça da serpente a fim de trazer salvação para nós, pecadores. E de Gênesis até Malaquias, 39 livros do Antigo Testamento, esta é a revelação que é dada para nós. Segundo as Escrituras, devemos e precisamos ter um Salvador. Deus preparou o caminho da salvação. Ele veio falando desta salvação. Durante todo o tempo, de Gênesis a Malaquias, passaram 4.000 anos. E o assunto é tão importante que Deus não esqueceu. Foram 4.000 anos falando a mesma coisa, profetizando dentro do mesmo assunto, sempre lembrando: um dia vocês serão salvos dos seus pecados. Um dia o Salvador chegará. Um dia Deus enviará salvação. Aconteceu a vinda de Jesus Cristo e deu cumprimento a 4.000 anos de profecia. Informe para o seu discípulo a importância dele saber disso, que Deus tem uma agenda do céu, a agenda da salvação. E na agenda da salvação existem os prazos e os acontecimentos e as pessoas que estão envolvidas nesta agenda. E Deus vem cumprindo esta agenda da salvação, começando ali, dando a profecia no Jardim do Éden, e depois levantando vários profetas para poderem dar cumprimento a esta agenda. Até que ele foi a Abraão, escolheu Abraão lá da Babilônia e deu salvação para Abraão.
Ele já havia feito isso com Noé, poupando Noé de ser morto no dilúvio. Depois ele fará isso com Moisés, fará isso com o povo de Israel, com Josué, ao longo de toda a história. Deus não esqueceu os prazos. Deus não esqueceu o compromisso de salvar o homem. E quando chegou há 2000 anos atrás, enviou Jesus Cristo para executar o plano da salvação. E Cristo realmente morreu na cruz, segundo as Escrituras. Deus não foi pego de surpresa. Não foi surpreendente para Jesus ter morrido na cruz, porque ele sabia que veio ao mundo para isso mesmo, para dar a sua vida por esta causa, nos salvar. E se havia outra forma, não havia outra forma. É segundo as Escrituras. Aquilo que Deus diz na palavra, ele cumpre. A palavra não pode cair por terra. A palavra não pode deixar de ser cumprida. Ela vai ser cumprida segundo a boa vontade de Deus. O outro texto que você vai trabalhar neste assunto ainda, de que ele veio para morrer pelos nossos pecados, está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Você vai mostrar para o seu discípulo a diferença entre o Evangelho de João e as cartas de João. O Evangelho está no começo do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas estão no final do Novo Testamento. Você vai ter a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Depois das cartas do apóstolo Pedro, Tiago e Hebreus. Vai mostrar para o seu discípulo que existe diferença entre Evangelho e cartas. Quando a gente fala Evangelho, a gente fala, vamos ler um texto em João? Quando nós lemos um texto nas cartas, a gente fala primeira de João, segunda de João ou terceira de João. Aqui, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Mais uma vez, com paciência, abra na tua Bíblia e abra também na Bíblia do teu amigo e leia para ele, ou deixe ele ler. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí você vai ver a particularidade do versículo. Ele começa dizendo, de dentro para fora. Os textos que nós lemos até agora, eles mostram que a salvação vem do mundo para os nossos, para o meu, o particular. Você entendeu? É de fora para dentro. Este movimento, ele está mostrando para nós que Deus começa a salvar a totalidade, depois ele vem para a particularidade. Agora, neste texto de João, 1 de João 2 e 2, existe um movimento contrário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, os nossos, nós que estamos aqui dentro da igreja, nós que estamos dentro do Evangelho. E João diz, mas não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Por quê? O movimento da salvação ele é assim. Ele veio dos céus e alcançou o pecador aqui embaixo. Uma vez que o pecador ele é alcançado, ele expande a história da salvação para quem está lá fora. E isso que é discipulado. Discipulado é esse movimento de ir e vir, entrar e sair, entrar e sair. Este é o discipulado. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer propiciação pelos nossos pecados. Algo que vai dificultar um pouco a compreensão da Bíblia é a linguagem. Porque existem algumas palavras na Bíblia que elas são de uso religioso. É um vocabulário do cristianismo, da fé. E essa é a importância de um professor de Bíblia, de um professor de um Novo Testamento, de um Antigo Testamento. É a importância de deixar esses termos que estão mais difíceis para serem explicados para aquela pessoa que não está compreendendo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação é um termo de uso cristão do Novo Testamento. E significa o quê? Significa que ele, Jesus Cristo, ele tornou Deus propício para nós, favorável para nós. É como se eu fosse traduzir essa palavra para dizer o seguinte: Jesus Cristo é o que nos favorece diante de Deus. É aquele que nos favoreceu, que tornou a salvação favorável para nós. Você viu a importância de você estar ali para explicar a Bíblia para o novo convertido? Muitas pessoas evitam ler a Bíblia por causa que chega nessas passagens que ele não entende
ele pula, ele não compreende. E depois ele pensa, a Bíblia toda é difícil de ler e eu não vou entender. Você, como um discipulador, um professor cristão, vai fazer essa mediação. E a tua mediação é importantíssima, por quê? Porque agora ele está entendendo que Jesus é o que nos favorece para nós alcançarmos o perdão dos nossos pecados. E se Deus nos perdoa, esse é o sentido do texto, nossos pecados, isto é particular. Porque a salvação ela é particular. A salvação é o encontro entre Deus e o pecador. O pecador chega endividado diante de Deus, culpado pelos seus pecados, ele precisa dar satisfação das suas dívidas para com o Criador. E qual satisfação que o pecador pode dar para o seu credor, para Deus? A satisfação é entregar a vida de Jesus Cristo e dizer, aqui está o pagamento das minhas dívidas. Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Ele é a propiciação. Com o que Jesus Cristo pagou? Pagou com o seu sangue, pagou com o seu sacrifício, pagou com o seu nascimento, com o seu sofrimento, com as obras que ele fez, suportou tudo o que tinha que suportar para poder pagar as nossas dívidas. É esse o sentido do texto. Jesus Cristo é o pagamento das dívidas que eu tinha diante de Deus. E o texto diz, não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. A salvação é particular, é pessoal, é um encontro entre o pecador e Deus, e depois que o homem apresenta para Deus o pagamento dos seus pecados, que é a morte de Jesus Cristo, ele sai. Ele sai para anunciar aos outros endividados, eu também fui perdoado. Deus perdoou as minhas dívidas porque houve alguém que pagou por mim, pelos de todo mundo. E as pessoas que estão no mundo endividadas também, estão em pecado, em angústia e em culpa, vão ouvir a boa notícia. Deus está perdoando pecados quando alguém apresenta o sacrifício de Jesus no lugar da dívida do pecado. O mundo começa a ouvir a boa notícia. Deus está perdoando. E o que faz o mundo então? Quando ele crê naquele homem, naquela mulher que diz, eu fui perdoado, ele também vai até Deus. E quando ele vai até Deus, Deus o perdoa de suas dívidas também. Aqui nós já estamos indo para o instante final do nosso discipulado de 40 minutos. Você já trabalhou a primeira parte da sua aula. Você já apresentou Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo. Agora você está apresentando Jesus Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados. Já trabalhou os textos. Vai agora para a conclusão. Nesta conclusão, mostre que Jesus Cristo deve ser aceito de boca e de coração. A conclusão da tua primeira aula de discipulado cristão. Você está apresentando Jesus e a sua obra. Você vai lembrar ao teu discípulo que o nome dele, Jesus, já significa salvação. O nome dele é salvação mesmo. Vamos supor que fosse do português. Ao invés de falar Jesus, falaria salvação. Por quê? Você vai explicar ao seu discípulo que os nomes bíblicos, eles são dados com um significado. De acordo com o significado, este é o nome. Jesus é a salvação. Você já trabalhou com ele o ponto 1, trabalhou com ele o ponto 2, agora você vai para a conclusão. Fazendo entender de que Jesus Cristo deve ser aceito de boca e de coração. Uma das queixas que existem pelas pessoas que não são crentes é a de que existem cristãos que falam de Jesus, mas não vivem uma vida muito parecida com a de Jesus. Ora, o discipulado cristão ele tem a finalidade de corrigir este equívoco na vida de alguns cristãos, que vivem de uma maneira e falam de outra. Jesus deve ser aceito de boca e de coração. Por quê? O outro erro é que as pessoas falam, eu já tenho Deus no meu coração, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas, lembre-se, você está mostrando Jesus de acordo com a Bíblia, e não de acordo com o ponto de vista de alguma pessoa ou com a opinião popular.
a opinião pública. Nós devemos conhecer a Jesus de acordo com as Escrituras Sagradas. E, de acordo com a Bíblia, Jesus deve ser confessado de boca e de coração. Você vai com ele para o texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vou ler. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que movimento você fez no seu discipulado. Da mesma forma como o sol de Deus brilha no mundo inteiro, assim também Jesus Cristo veio para iluminar a salvação para todos os homens. Acontece que há pessoas que se escondem da luz do sol e do seu calor. E também há pessoas que se escondem de Jesus e de sua salvação. Ele veio ao mundo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus não foi aceito pelas pessoas. Não foi aceito por causa que, apesar de Jesus cumprir as demandas terrenas, como já foi falado aqui nesta aula hoje, portas de emprego, restauração de família, cura da alma, cura física, apesar de Jesus vir para poder também cumprir estas demandas humanas, o propósito principal da vinda de Jesus é salvar os homens dos seus pecados. E aí, isso dá um conflito com os interesses. Jesus veio para salvar os pecadores, mas nem todo mundo busca Jesus para ser salvo dos seus pecados. Há pessoas que nem acreditam que existe pecado. Há outras que acham que o que elas estão fazendo não é tão pecaminoso assim. Portanto, Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nem todos aceitam a Jesus. Existem pessoas que querem o Jesus popular. O Jesus popular é aquele que é ensinado aí a bel prazer, de acordo com o gosto da clientela. Mas nós cremos no Jesus que foi revelado para nós na Bíblia Sagrada, no Antigo e Novo Testamento. E esse Jesus da Bíblia, ele mostra muitas diferenças com o Jesus popular, o Jesus da propaganda. E aí quando você apresenta o Jesus bíblico, as pessoas não o recebem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque a salvação ela não é forçada. Não é uma obrigatoriedade. Deus não se obriga a salvar a ninguém e também não está obrigando ninguém a ser salvo. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E assim, a maioria das pessoas não recebem Jesus. Mas a todos quanto o receberam, e aqui está, receber de boca e de coração. A todos os que recebem Jesus, a esses Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Este passo é importantíssimo na fé cristã. Que as pessoas confessem Jesus Cristo com a boca e com o coração. Porque com a boca, as pessoas que estão lá fora creem, ouvem e falam, agora aquela pessoa é um cristão. E com o coração, Deus sonda o coração para saber se essa pessoa pode ou não receber o poder para deixar de ser criatura e se tornar criação de Deus. Criatura, todas as coisas são criaturas, mas criação, só os filhos de Deus são criação. E outra coisa, a pessoa que recebe Jesus também recebe o poder de Deus e se torna filho de Deus também. E quem se torna filho de Deus, você já vai preparar o caminho para que esta pessoa creia no Espírito Santo, receba o Espírito Santo e ela também seja feita filho de Deus. O outro texto bíblico que você vai trabalhar, além do Evangelho de João, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10, que eu leio para você. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10.
Se estiver errado na sua apostila esta referência, você corrige. Aqui está, boca e coração. Muitas pessoas querem crer em Deus só de coração e não fazem confissão com a boca. Outras pessoas confessam da boca para fora, mas Jesus não está no coração. É necessário que essa distância percorrida entre a boca e o coração, que é uma distância curtíssima, de menos de 30 centímetros, essa distância seja percorrida por todas as pessoas que querem alcançar a salvação. Aquilo que você fala com a boca deve estar dentro do teu coração. Aquilo que você crê no coração deve ser confessado com a boca. Jesus é para ser anunciado e acreditado. Você vai mostrar que o texto bíblico diz que se em teu coração creres e com a tua boca confessares. Nós cremos com o coração. É ele que nos diz: esse pregador está falando a verdade. É o coração que diz: eu estou acreditando em Jesus para ser salvo dos meus pecados. E depois que Deus deposita esta fé no coração da pessoa, aí ela tem vontade de falar: escuta, eu creio que Jesus é o meu Salvador, e anunciar para as outras pessoas. Paulo explica por quê. Visto que com o coração se crê para a justiça. É justo que o coração seja tomado pela presença de Jesus. É isto que Deus quer. Que as pessoas tenham o seu coração tomado pela justiça de Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. As pessoas não sabem. Mas quando nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, o mundo espiritual se dobra. Por quê? Jesus Cristo nos contou: se qualquer pessoa nesta geração se envergonhar de mim e do Evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele no dia da visitação, no dia da salvação. Mas quem me confessar diante de Deus e dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos que estão nos céus. Percebeu? Uma pessoa reconhece a Jesus e fala de Jesus. Jesus reconhece a pessoa e fala da pessoa. A pessoa fala de Jesus diante dos homens e Jesus fala da pessoa diante de Deus. No mundo espiritual, até os anjos sabem. Assim, explicando esses 3 passos para o seu discípulo, baseado em um texto, que é o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, dividido nessas 3 partes, você terá concluído a primeira aula. Durante o discipulado, o teu discípulo vai tirar várias dúvidas, vai perguntar algumas coisas para você. Esteja pronto para responder, porque discipular é levar o sedento até a fonte das águas. E evangelizar? Evangelizar é dar um copo d'água ao sedento. Neste momento você não está evangelizando somente, você está evangelizando e discipulando. Por isso, tire todas as dúvidas do seu amigo, do seu discípulo. Não deixe que ele fique com dúvidas. Terminou o prazo de 40 a 50 minutos. Aí você dá por terminado o discipulado. O que passar disto é uma particularidade entre você e a pessoa. Uma das recomendações que nós damos é esta: foco. Foco no discipulado. Deixo para você o número do WhatsApp no qual está montado o grupo de apoio para o discipulado. Neste grupo, você pode também incluir o seu discípulo para que ele tire dúvidas. O número é 999 47 43 30. Grupo de discipulado das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, setor 63. Gestão do pastor Davi Fonseca. E eu, como coordenador deste projeto, irmão Rogério. Que a paz esteja com você. E lembre-se, evangelizar é dar um copo d'água fria ao sedento. Discipular é levar o sedento até a fonte das águas.